Na semana passada, durante sessão plenária na Câmara de Vereadores de Senhor do Bonfim, os vereadores Jorge Catatal e Idailton Galeguinho protagonizaram a polêmica. Catatal apresentou 2 projetos, um sobre acessibilidade para pessoas surdas nas mídias da Câmara e em ações do Executivo Municipal, e outro sobre preservação da memória na esfera pública. Projeto que dispõe sobre a proibição de apagar o portal e as redes sociais oficiais da prefeitura. O que é que acontece? Um prefeito perdeu, ele apaga o Instagram, apaga o Facebook, você tem 20, 30 mil ali, pessoas seguindo, perde tudo, ele tem que começar novamente. Então, é necessário que terminou, dá a senha e tenha continuidade. Outro projeto que eu coloquei aqui é um projeto de lei que dispõe sobre a acessibilidade na comunicação oficial da Câmara, ou seja, estabelece a presença de um intérprete ou um tradutor da língua brasileira de sinais. Ou seja, enquanto eu estiver falando, vai aparecer aqui, ó, no cantinho aqui, alguém, né, com sinais explicando toda a situação, qual é o conteúdo que eu estou falando aqui para as pessoas. Então isso é muito importante. Passei também uma indicação, aqui já é uma indicação solicitando o Poder Executivo, que também encaminha essa casa, um projeto de lei que disponha sobre a presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, de Libras, em todas as ações, em todas as atividades do município. Idailton Galeguinho atacou as propostas, classificando-as como, abre aspas, encheção de linguiça, fecha aspas, e afirmando que não as aprovaria caso tramitassem na casa. Além disso, sinalizou que projetos só avançam no legislativo local sob certas condições, sugerindo um controle seletivo sobre o que pode ou não pode ser debatido. Trazer projeto para aqui, para estar enchendo linguiça, para dizer ao nosso povo de Bonfim que está querendo mostrar trabalho, é papel em vão. É papel em vão. Então, já quero deixar claro, as comissões que eu faço parte, que vier projeto incondicional, pode ter certeza que vai ter o parecer do vereador Idailton Galeguinho ao contrário. Colocar projeto pedindo renúncia de receita do município é bom que fique ciente que é projeto inconstitucional. Querer fazer graça, querer movimentar o povo de Bonfim para querer jogar contra a Câmara Legislativa, é bom primeiro que saiba qual é o papel do vereador. É bom primeiro que saiba quais são os projetos que podem tramitar dentro dessa casa. Este cientista político destaca que acessibilidade e preservação da memória são essenciais na esfera pública. Ele lembra que a Lei Brasileira de Inclusão garante o direito ao acesso a materiais físicos, culturais e informacionais e que preservar a memória significa manter viva a história, contribuindo para a identidade social e política e para o desenvolvimento de políticas públicas. Infelizmente, quando a gente fala acessibilidade, muita gente não entende o que significa acessibilidade. Lembra apenas de uma rampa de acesso numa praça pública ou num prédio público, né? Mas acessibilidade hoje é um direito de cidadania de todas as pessoas, né? Especialmente das pessoas com deficiência ou das pessoas que têm algum impedimento de acessar algo. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz bem claro, né, como dever do Estado e direito das pessoas com deficiência, direito das pessoas que têm algum impedimento, de ter acesso. O acesso não apenas físico, né, mas o acesso cultural, o acesso à informação, falando na questão da acessibilidade e da preservação da memória, né, é a história, né? Nós somos histórias, o ser humano ele é constituído de história, e essa história ela é importante porque se nós estamos aqui hoje é porque existe uma história, existiram predecessores, existiram pessoas que construíram a realidade, que contribuíram para construir a realidade social, a realidade política, a realidade cultural da nossa sociedade. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos, inclusive, políticas públicas de preservação da memória, né, e também políticas públicas de acessibilidade. Como o senhor avalia a fala do vereador Galeguinho? Ele erra ao tentar minimizar a discussão proposta pelo vereador Jorge Catatal? Ela, infelizmente, ela vai na contramão, né, desse estatuto que eu acabei de citar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nada mais é do que um documento, né, é uma lei, uma determinação jurídica, né, que foi construída
historicamente. O tema que foi discutido lá na Câmara dos Vereadores, lá na Casa do Povo, não é à toa que se chama de Casa do Povo, né? Está falando-se a ter acesso às discussões, aos debates, aos temas que estão sendo discutidos naquela casa, né? Só que tem um acesso específico para um grupo de pessoas específicas, que são as pessoas surdas, as pessoas que não ouvem. E aí pode haver até o questionamento, mas esse público acompanha as transmissões, a população acompanha as transmissões, a população em geral está acompanhando a transmissão. Aí é importante também que cada vereador, independente de quem seja, de lado A, de lado B, entenda que ele é um representante da população, ele é um representante do povo. Quando ele foi eleito para representar os anseios da população. Então aí é uma pergunta que a gente precisa fazer para qualquer um dos vereadores que forem discutir a matéria, né? Você ouviu o público, você ouviu a população, você deu oportunidade para a população opinar, se colocar, a população dizer se é uma demanda sua, e aí especificamente a população surda, né, do nosso município, ouviu eles, né? Se comunicou, deu oportunidade para que essas pessoas elas se coloquem e digam, não, realmente a gente precisa ou não precisa. Porque é papel do vereador, enquanto representante da população, também ele mobilizar essa população, articular essa população para que toda a pauta que seja discutida, que seja debatida naquela casa, ela seja pauta que realmente vá ao encontro dos anseios da população em geral. Jamerson ressalta que o funcionamento do poder legislativo depende de recursos públicos e que a participação popular no debate sobre a alocação desses recursos é fundamental para garantir que sejam utilizados em projetos que atendam realmente às necessidades da população. Ele lembra que a forma como o legislativo distribui seus recursos influencia diretamente a percepção da sociedade sobre transparência e responsabilidade dos vereadores. A gente diz que o poder executivo é para executar, né, as políticas públicas, e o poder legislativo é para legislar e fiscalizar o poder executivo. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que para esse poder legislativo ele funcionar, ele depende de recurso público. E a diretoria da Câmara Municipal, Estadual ou da própria Federal, ela exerce o mesmo papel que o Poder Executivo exerce quando um poder ele exerce o papel do outro poder. Então, quando o presidente da Câmara, quando a mesa diretora da Câmara, ela está administrando os recursos que são públicos, os recursos da Câmara, ela está exercendo um papel que prioritariamente, a princípio, é um papel do executivo. Então, nesse sentido, a gente tem que ter clareza, a população principalmente tem que ter clareza que as mesmas regras da transparência, da lisura, eu diria do controle social, do controle da população, a população participando efetivamente do orçamento, como deve participar do orçamento do executivo, também cabe ao orçamento do Legislativo Municipal. Então, também é importante que a presidência da Câmara, a mesa diretora da Câmara, ela pergunte à população, ela consulte a população. Esse recurso aqui, eu fiz uma administração tão boa esse ano que sobrou recurso. Esse recurso aqui, o que é que eu devo fazer com ele? O que é que vocês acham? O que é que a população acha que eu devo fazer? Eu devo reformar a Câmara? Eu devo comprar um carro novo para a Câmara? Eu devo comprar uma ambulância para a comunidade Y? Né? Eu devo disponibilizar para a Secretaria de Saúde, melhorar o posto de saúde? Como a postura de vereadores ao tratar temas sensíveis pode influenciar a confiança pública e o equilíbrio político dentro da Câmara? Qualquer um representante público, né, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, ela depende de quê? Ela depende justamente de que esse representante público ele esteja o mais próximo da população, né? Ele esteja o mais próximo, e se falando de Câmara, e se falando de Legislativo, que a postura
né, do determinado vereador, de determinada vereadora, ela seja o mais coerente possível com aquilo que a população espera dele. E aí é importante, seja acessibilidade, seja qualquer outro tema, é importante, digo e repito, é importante que traga a população para o debate, que esse debate ele não fique exclusivamente lá na Câmara. Esse não é o papel do vereador. A democracia, para que ela ocorra de fato, e aí a democracia política, é importante que a população ela tenha o controle total, né, das ações, das atitudes dos seus representantes.